Boa noite a todos. Vamos fechar os nossos olhos, nos conectar com a espiritualidade que se encontra presente aqui nesse ambiente. Desde as primeiras horas da manhã, quando os trabalhadores desencarnados fizeram todas as limpezas necessárias, tirando todas as energias negativas que aqui estavam, para que pudéssemos aqui chegar nesse momento, num ambiente pleno, sereno, tranquilo, e nos conectarmos com os trabalhadores desencarnados e com toda essa energia salutar que encontramos aqui nessa casa. Deixamos nossos problemas lá fora e aqui entramos livres de todo peso, de toda angústia, de toda dúvida. Nos encontrando com o nosso mentor espiritual, esse nosso amigo querido, que nos conhece desde antes do nosso nascimento, nos apoiando, nos inspirando, nos sugestionando boas atitudes, boas palavras, bons pensamentos. E esse nosso amigo querido, que recebe o nosso abraço, que ele possa sentir todo o agradecimento que temos por ele, por acompanhar a nossa jornada bem de perto todos os dias. E desta forma, conectados a esse nosso irmão tão querido, agradecemos a todas as bênçãos que temos diariamente, que muitas vezes nos esquecemos de agradecer. Agradecemos pela chuva que caiu hoje, que lavou as ruas, tirou todas as energias negativas que estavam impregnadas no ar. Agradecemos o ar que respiramos, o sol que nos aquece, a fauna, a flora. Agradecemos os alimentos que temos em nosso lar, muitas vezes muito mais do que precisamos. Agradecemos por ter um leito onde podemos descansar o nosso corpo depois de um dia de trabalho. Agradecemos por ter um lar, por termos uma casa que cobre todas as nossas necessidades. Agradecemos por ter uma família, seja ela qual for, com os defeitos que tem, pois essas pessoas vieram junto de nós para passarmos por situações e juntos, todos nós, fortalecidos, teremos o êxito no final dessa jornada. Agradecemos aos amigos que conquistamos nessa encarnação e todos aqueles que vieram junto de nós para mais uma tarefa. Agradecemos ao nosso trabalho, seja ele qual for, aonde for, onde podemos servir o próximo com a nossa boa vontade, a nossa criatividade, o nosso talento, a nossa dedicação. E assim vamos somando cada dia um pouco mais de serviços prestados a nós mesmos e ao próximo. Agradecemos a essa doutrina bendita que nos ensina a amar, que nos ensina a perdoar, que nos ensina a fé raciocinada, que nos ensina o entendimento por meio dos livros, por meio de todas as lições que o Evangelho nos trouxe. E assim, conectados com essa equipe maravilhosa que aqui trabalha, encarnados e desencarnados, encontramos nossa mãe Maria, que nos coloca em seu colo, nos cobre com seu manto azul e nos deixa tranquilos, serenos, nos deixa sintonizados a esse amor. Ela nos leva um pouco mais acima, onde encontramos o seu Filho Jesus, o maior exemplo de amor, de abnegação, de misericórdia, que já esteve encarnado aqui na Terra. Esse nosso irmão querido nos eleva um pouco mais e nós encontramos o nosso Pai, o nosso Criador, que nos criou simples e ignorantes para que por meio de todas as existências que venhamos a passar, possamos chegar aos poucos até o nosso Pai novamente. E assim, sintonizados nesse amor infinito, todos nós aqui, encarnados e desencarnados, dizemos em uma só voz: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, e graças a Deus. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Catarina, sou trabalhadora aqui da casa, sou preletora, expositora das escolas também. E hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito do esquecimento das ofensas. Eu estava pensando um pouco a respeito desse tema e eu ia até trocar o tema. E eu falei, vou mudar esse nome, porque eu não concordo muito com ele, porque é o esquecimento das ofensas. Nós não nos esquecemos das ofensas que recebemos. Se nós tivéssemos passado por um processo de Alzheimer, de demência, pode ser até que a gente se esqueça, mas se estamos saudáveis, se estamos sãos, a gente vai se lembrar das ofensas que recebemos. Isso é claro, ninguém se esquece das ofensas, porque nós lembramos, nós temos essa capacidade. O detalhe é o seguinte, que quando a gente passa por uma ofensa, a gente passa por diversos processos. Então, primeiro tem aquele choque inicial da ofensa recebida. E não estou dizendo uma ou outra ofensa, existem ofensas muito graves e existem ofensas mais leves. Mas cada um sabe a intensidade daquilo que suporta. Então, a princípio, precisamos lutar emocionalmente com aquela ofensa recebida. Aí nos apegamos àquilo que nos dá um pouco de sustentação, nos dá um pouco de apoio. Em base disso, vamos trabalhando esse entendimento para que nós possamos viver com aquela situação. Então, é um processo que é um processo demorado, mas que existe um porquê. Então, vamos ver o que o Evangelho segundo o Espiritismo nos diz no capítulo 10. Perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados os misericordiosos, pois eles terão misericórdia. Isso foi Mateus. Aliás, todo o texto é de Mateus. Se perdoardes aos homens as ofensas contra vós, vosso Pai Celestial também vos perdoará os vossos pecados. Mas se vós não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará os vossos pecados. Tem uma parábola que fala sobre isso. O Senhor perdoou aquele que foi pedir clemência, o Senhor perdoou, aí ele sai da sala lá onde ele se encontrou com o Senhor, um servo seu vem pedir perdão e vem pedir clemência para as suas dívidas e ele não perdoa. Então, como você pode ser perdoado se você não perdoa aquele que está abaixo de você? Então, até uma parábola fala sobre isso. E o terceiro item. Se vosso irmão pecou contra vós, ide e corrige-lhe a falta, particularmente entre vós e ele. Se ele vos ouvir, terei conquistado o vosso irmão. Então Pedro, se aproximando-lhe, disse, Senhor, quantas vezes perdoarei meu irmão quando ele tiver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhe respondeu, eu não vos digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então Jesus, ele prega umas peças, né, na gente, porque 70 vezes 7, que número enorme que é esse. E aí, quantas vezes eu preciso perdoar? 70 vezes 7 cada ofensa. Não é todas as ofensas que eu tiver na minha vida, é cada ofensa. Ou seja, Jesus está nos dizendo que nós devemos perdoar toda e qualquer ofensa. É fácil? Não, né? Tem um monte de gente fazendo assim pra mim. Porque não é fácil, né? Porque assim, ó, além da ofensa que nós recebemos, existe uma coisinha que vem junto com a ofensa, que se chama mágoa. O que é mágoa? Mágoa é mancha, mágoa é mácula. O que é mácula? Então, quando a gente vai ver a Nossa Senhora, ela é imaculada, ela não tem pecado, ela não tem mágoa. Ou seja, a Nossa Senhora, ela é um ser que vive sem um peso extra, que nós temos esse peso. E o que é o ressentimento? É sentir de novo e de novo,
todos os dias a gente sente de novo. Então, além da ofensa que nós recebemos, nós temos um presente tenebroso que vem junto, que é a mágoa. Então, nós vamos ter, além do sofrimento que aquela ofensa causou em nossa vida, um sofrimento diário. Todos os dias a gente vai se lembrar. Que prisão horrorosa que nós nos colocamos. Para que nós possamos entender que aqui, neste mundo de provas e expiações, nós temos que passar por isso. Então, vamos entender melhor sobre isso. Nós estamos no mundo de provas e expiações, um mundo no qual estamos passando por um processo de transição planetária. Então, aquilo que hoje nós sentimos como um peso, que são as nossas expiações, elas são necessárias para o aprimoramento do planeta que nós estamos passando. E independente de nós, o nosso planeta irá passar por esse processo de transição planetária. Então, ou estaremos junto desse planeta, juntos dele, nesta evolução na qual ele vai passar para um mundo de regeneração, ou estaremos juntos ou ficaremos para trás. A Terra não vai esperar por nós. Nós que temos que acompanhar esse processo. Porque nós hoje somos os trabalhadores da última hora. Eu sempre falo sobre isso. Nós estamos no momento final da transição. E por que a gente reencarna tantas e tantas vezes? Principalmente nesta última encarnação que nós estamos, nós viemos para cá para poder depurar o restinho de problemas que a gente tinha a ser depurado. Então, por isso que a gente passa por situações aflitivas. E faz parte deste processo evolutivo. Então, todas as almas que aqui se encontram vão passar por um processo aflitivo nessa existência. Muitos de nós já passamos por vários, infinitos processos aflitivos. Alguns mais graves, outros menos, mas todos nós passaremos. E imaginem cada um desses processos deixar em nós uma mancha, que é essa mágoa que fica dentro de nós. Não é novidade para ninguém que mágoas somatizam, criam doenças. Então, por isso que muitas vezes as pessoas que se acometem de enfermidades, as pessoas vão buscar a somatização disso e buscar a resposta para essa cura, porque é algo que a gente mesmo trouxe para nós, por meio de ressentimentos. Então, além da ofensa, nós ainda mantemos dentro de nós essa má água que conduz todo o nosso organismo e somatiza em doenças. Então, é necessário que a gente tome atitude, é necessário que a gente se fortaleça. Como a gente se fortalece? Então, nós nos alimentamos várias vezes por dia. 3, 4, 5 vezes por dia. Para alimentar o nosso corpo. E quantas vezes por dia nós alimentamos nossa alma? Quantas vezes por dia nós vamos entender que nós estamos vivendo uma vida eterna num corpo material? Quantas vezes por dia nós vamos buscar o entendimento para a lei da ação e reação, a lei da causa e efeito? Quantas vezes por dia nós vamos buscar entendimento que esse corpo é finito, mas a vida do espírito é eterna? Então a gente alimenta o corpo, a gente cuida do corpo que vai acabar. Tem que cuidar, óbvio, mas ele vai acabar. Agora, quantas vezes por dia a gente para meditar a respeito dessas lições tão importantes e que nos levarão além e adiante, não só nessa existência, mas por muitas e muitas evoluções e existências. Porque a gente simplesmente fixa no material. Então é preciso que a gente mantenha o entendimento de que aquele que me feriu foi apenas um instrumento da misericórdia divina. Se eu passei por um processo, vamos supor, de desamparo, alguém me desamparou, alguém me traiu, alguém me roubou, alguém me enganou, alguém matou alguém que muito me era caro.
todas essas provações que nós passamos, todas essas expiações que nós passamos, nós tínhamos que passar. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, causas atuais e anteriores das aflições, nós vamos entender que as situações que nós passamos na vida, ou elas têm causa no presente, ou elas têm causa no passado. E não importa o agente da ação, não importa se foi A ou se foi B, nós passaríamos por aquele processo de aprendizado. Mas ai daquele que pratica o ato, isso nós sabemos. Mas nós temos que ter o entendimento que se eu passei por aquele processo, uma dívida eu já quitei. Então muitas vezes a gente se ofende com aquele que nos causou dissabor, adversidade, mas não agradecemos a oportunidade de quitarmos esse débito. Porque era preciso que o escândalo viesse, era preciso que a dor viesse, pois se não houvesse a dor eu não cresceria. Um mundo parece injusto, mas é assim. Tanto que no capítulo 5 do Evangelho, o primeiro item chama Justiça das Aflições. É preciso que a gente decore esse texto, para que a gente entenda que há justiça em todas as aflições, sejam de causas anteriores ou de causas atuais. Então, aquele que causou o dano a mim, ele foi um instrumento que eu pedi um dia, não me lembro, mas eu pedi um dia que eu passasse por essa prova. E esse ser abençoado vem, me causa esse dissabor e eu ainda praguejo contra ele o resto da minha vida. Então é preciso que aqui estamos para buscar esse entendimento. Eu sempre falo que como pode eu ser por 30 anos espírita, estar aqui há 40 anos convivendo com a doutrina, estar há 20 anos frequentando essa casa e ainda não ter perdoado. É uma reflexão que nós precisamos fazer, por quê? Porque enquanto nós levarmos esse peso conosco, nós não viveremos felizes. Nós teremos sempre algo nos puxando para baixo. Podemos até na aparência, mostrarmos algo de positivo, mas dentro de nós remói algo muito intenso. Então é preciso o fortalecimento. De uma hora para outra a gente consegue perdoar? Não, é preciso o fortalecimento. O fortalecimento daquilo que eu falei. Quantas vezes por dia eu me fortaleço? Porque se eu já passei por uma ofensa, é necessário que hoje eu tenha esse entendimento. E é importante que eu me prepare para próximas e sucessivas decepções que eu vá ter. Nem sempre eu terei na minha vida o resultado que eu tanto espero. É lógico que se eu plantar coisas boas eu colherei, mas eu não sei o quanto eu devo ainda. Eu sei que eu estou plantando para que esse mal seja bloqueado, mas eu não consigo bloquear o que eu já fiz. Então eu sou sabedora de que eu posso passar por situações difíceis na minha vida ainda. E faz parte do processo evolutivo. Essa é uma vida finita, essa é uma vida curta, é uma existência rápida, que está me dando oportunidades de crescimento. Então eu encarar aquele que me feriu de maneira a perdoá-lo, a entender o que lhe passa hoje no seu íntimo. Porque muitas vezes nós não sabemos, mas essa pessoa se arrepende amargamente de tudo aquilo que ele fez. E nós continuamos a desejar o mal, nós continuamos a ressentir aquilo que ele nos causou. Tem uma historinha do Chico que é bem legal, porque Chico a gente entende, que é um espírito que a gente que estuda muito, a gente entende que ele veio lá de Capela, ele passou por diversas existências aqui na Terra, a gente conhece até algumas que ele passou, até ele chegar na existência de Chico Xavier. Ele veio acompanhado de espíritos, mentores, ele veio acompanhado de energias que fizeram de tudo para que ele não fraquejasse, para que ele não falhasse nessa existência. E aí, aí a gente entende que se Chico quase falhou, ou teve tentativas, de enfraquecimento, imagine a gente. Teve uma vez que o Chico tinha um cachorro, e esse cachorro estava doente.
E ele dava um super trabalho para o Chico. Então o Chico ele trabalhava na Fazenda Modelo como escriturário, todo mundo sabe disso. Aí durante a noite ele trabalhava lá no centro e ele tinha uma vida assim totalmente abnegada. E dormia muito pouco, porque as sessões lá no centro espírita acabavam muito tarde e ele acordava cedo, porque ele tinha que andar a pé até a fazenda. Ou seja, quem já leu sobre a vida dele, já viu o filme, sabe o que o Chico passou. E tinha esse cachorro que estava muito doente e ele passava assim várias vezes, né, à noite, de madrugada, indo lá socorrer o cachorro, ver o que estava acontecendo com o cachorro. Aí teve uma vizinha abençoada, né, a gente tem que falar dessa forma, né? Porque não podemos falar nada de diferente disso. Ela, vendo o sofrimento do Chico, foi lá e deu veneno para o cachorro morreu. E o Chico, muito chateado com o que tinha acontecido, foi lá e descobriu que aquela senhora tinha feito isso com ele. Ele ficou louco da vida, assim como nós ficaríamos. Mas aí ele respirou, né? Aí Emmanuel chegou. É pena que a gente não tem um Emmanuel que fica ali do nosso lado, né? Não tem. Mas a gente tem outros, né, que podem também fazer esse papel. E Emmanuel era bem assim, né? Ele era duro, ele era incisivo. Vocês lembram do episódio, né, do avião, que o Chico começou a ter medo da turbulência? Ele falou, morra com classe, né? Entre outros episódios. Aí Emmanuel falou assim para ele: bom, então você já sabe quem é, né? Tudo isso em espírito. Você já sabe quem é que fez essa ofensa para você. Agora vai lá e descobre o que ela quer, que é a coisa que ela mais deseja na vida dela. Aí Chico foi e falou, mas, né, tá doido, né, mas tudo bem, né, não vou discutir, né, com o espírito não vou discutir. Foi lá e falou assim, o que ela mais deseja? Perguntou para alguém e a pessoa falou assim, ela tá louca por uma máquina de costura, daquela caríssima, né. Aí Chico falou assim, como? Eu mal ganho. Aí Emmanuel falou, você vai comprar essa máquina de costura para ela. Mas por quê? Porque é a receita de Jesus, você tem que fazer. Jesus que manda fazer isso. Aí Chico foi lá, pegou seu dinheirinho suado, né? Que ganhava pouco, foi lá e comprou em prestação a máquina de costura. Imagine só, ele estava comprando um item caro, de um dinheiro que ele não tinha, para presentear uma pessoa que matou o cachorro dele. Tá? Então aí fala assim, gente, será que eu faria isso? Né? Tudo bem, nós não somos Chico Xavier, então tá meio distante isso. Mas é só para entender o que ele fez. Aí ele foi lá, comprou a máquina de costura e entregou para a senhora. Aí conta, né? A espiritualidade conta que no momento que ela recebeu a máquina de costura, fez um clarão muito grande, atingiu o Chico e ele entendeu o que estava acontecendo. Neste momento, a mágoa que ele tinha desapareceu. Ele simplesmente entendeu o propósito daquela lição. Aí Emmanuel falou, essa não foi uma receita minha, foi uma receita do Cristo. Então, todas as vezes que você for ferido, dê outra face. Perdoe 70 vezes 7. Esta mulher, ela te deu uma lição. E dando essa lição, você evoluiu um pouco mais. Até mesmo Chico era necessário evoluir. E a gente, né, que vai vendo essas lições, a gente vai ouvindo essas histórias, né? Outra, por exemplo, que até nessa semana a gente falou na escola, na aula que a gente está agora, no 2º ano da escola, a gente está falando sobre a vida de Paulo e Estevão. Então, todo mundo sabe que Paulo era Saulo, o antigo senador lá romano, e ele perseguia cristãos. E a primeira pessoa que ele perseguiu, ele foi o Estevão, que era o antigo Gesiel. Aí quem sabe a história vai entender. E aí quando se transformou em cristão, ele virou Estevão. Estevão foi morto em decorrência das ordens de Paulo. E aí, gente, no momento da morte do Estevão, ele estava junto de Paulo e ele fala, eu te perdoo por tudo que você fez a mim. E durante décadas, que foi o tempo que Paulo caminhou 60.000 quilômetros, levando o cristianismo aos gentios, fazendo a propagação do Evangelho de Jesus, que é uma história maravilhosa. Na verdade, o cristianismo surgiu por causa de Paulo, porque Jesus nos trouxe a lição e foi Paulo que a multiplicou. Durante décadas, tipo 30 anos, 40 anos, o espírito de Estevão,
esteve como um anjo protetor de Paulo. Então ele entendeu o martírio que ele passou, o porquê. E aí Paulo pôde perdoar a si próprio, porque ele falava que tinha um espírito dentro da carne dele. Então, numa mesma existência, ele foi o algoz e ele foi o perseguido. Então ele conseguiu perdoar. Nós somos Chico, nós somos Paulo, nós somos Estevão? Não somos. Somos simples almas que estamos aqui encarnados. E hoje, nesse dia 10, estamos aqui nessa casa espírita ouvindo um pouco sobre o esquecimento das ofensas. E se estamos aqui hoje é porque temos a intenção, nós temos o propósito de fazermos uma reforma íntima na nossa vida. Não estamos aqui à toa. Não deixamos a nossa casa, a nossa tranquilidade, o nosso descanso para estarmos aqui apenas para ouvir palavras e elas não fazerem sentido. Nós estamos aqui para entender e praticar um pouco mais daquilo que é tão necessário para nós cristãos, para nós seres em evolução. Então é necessário que nós, a partir de hoje ou a partir de ontem, né, para aquele que já começou, a gente possa buscar perdoar aquele que nos ofendeu. Entender esse nosso irmão como um irmão doente, um irmão que ainda passará por provações. Se nós estamos quitando as nossas promissórias da vida, as nossas duplicatas, né, coisa de gente antiga falar isso, né? As nossas promissórias antigas, essas pessoas estão criando novos erros para a sua vida e irão responder por tudo isso. Então cabe a nós vermos a vantagem que estamos tendo. Nós estamos quitando, quando na verdade esses nossos irmãos estão criando mais danos, mais peso, mais aflições para a vida deles. Então é essa misericórdia que nós temos que ter. Iríamos passar pela prova, por essa ofensa, por essa injúria, por esse dano, de qualquer maneira. Fosse ele ou fosse outro. Fosse aquela ou fosse outra. Eles nos serviram de instrumento. E que Deus nos ajude a perdoá-los e a amá-los de uma forma que nós possamos retribuir todo o amor que Deus nos dá a todo dia e todas as novas oportunidades, porque um dia nós ferimos também. Hoje somos as vítimas, mas nós já fomos os algozes. Só que isso a gente não lembra. Isso a gente esquece, a gente faz de conta que não é com a gente. E antes de encerrar, eu queria dividir com vocês. Sabe quando eu falei que a gente precisa alimentar a nossa alma de coisas importantes para o nosso espírito? Eu tenho assim, algumas ferramentas na minha vida que eu uso para isso, né? Além de rezar, além de meditar, além de ouvir, de ler, né? Eu, durante alguns anos na minha vida, eu criei esses 2 cadernos. E esses 2 cadernos, todos os dias, não importasse o que aconteceu no dia. Tipo, no dia que a minha mãe morreu, eu escrevi aqui nesse caderno. Um dia que eu estava viajando, eu levei esse caderno na mala, né? Então foram alguns anos, acho que uns 3 anos, por aí. Uns 3 anos e pouco. E todos os dias eu buscava uma oração e escrevia no caderno. Não tem nenhuma repetida. Comecei com Pai Nosso, Ave Maria, creio em Deus Pai, presto de Cáritas, e assim vai. Salmos, letra de música, tudo que vocês puderem imaginar. Tudo está aqui. Então, todos os dias eu buscava. E aí começou até uma situação que as pessoas falavam, achei uma oração. E mandava. Porque sabe aquele dia que eu não tinha nada? Tipo, 9 da noite eu não tinha nada? Nada novo, né? Aí vinha alguém, eu achei uma oração maravilhosa para você. E aí ia lá, eu morrendo de sono, escrevia a oração. E aí eu escrevendo essas orações, durante esses 3 anos e pouco, eu pensava assim, um dia se eu passar por um sofrimento, eu tenho um farol, que é esses 2 cadernos. Então, todas as vezes que eu precisei, eu fui lá e li, porque eu tinha escrito, era meu aquilo. Eu lembro de toda a história, de cada uma das orações, em que situações elas apareceram para mim. E aí hoje, né, como estávamos falando de perdão, eu marquei aqui 2 de perdão que eu tinha, e eu quero ler para vocês. Não, essa aqui. Oração do perdão, ela foi escrita no dia 8 de julho de 2021. Senhor Jesus, ensina-nos a perdoar, conforme nos perdoaste e nos perdoas a cada passo da vida.
Auxilia-nos a compreender que o perdão é o poder e a paz de extinguir o mal. Induze-nos a reconhecer nos irmãos que a treva infelicita, filhos de Deus, tanto quanto nós, e que nos cabe a obrigação de interpretá-los na condição de doentes, necessitados de assistência e de amor. Senhor Jesus, sempre que nos sentamos vítimas das atitudes de alguém, faze-nos entender que também somos suscetíveis dos erros e que por isso mesmo as faltas alheias poderiam ser nossas. Senhor, sabemos o que seja o perdão das ofensas, mas compadece-te de nós e ensina-nos a praticá-lo. Que assim seja, graças a Deus. Então, fechamos os nossos olhos, agradecemos por esse momento de estudo e de análise do Evangelho, para que nós possamos a cada dia perdoar a nós mesmos pelos nossos erros, perdoar os nossos irmãos que caminham junto de nós nessa jornada e que possamos a cada dia nos sentirmos mais fortalecidos para vivermos uma vida plena, uma vida feliz e sem mágoas. Que assim seja e graças a Deus.